Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel, eu trabalho aqui na Target Brasil, no marketing. Hoje a gente vai falar um pouquinho, para finalizar o dia, sobre inteligência artificial aplicada na gestão comercial. Comigo a gente trouxe um especialista, grande parceiro da Target, certo, Wagner? Quiser se Sim. apresentar um pouquinho? Obrigado, Gabriel. Primeiramente, agradecer a vocês pelo convite de estar aqui compartilhando nessa Semana dos Clientes Target um pouquinho do nosso conhecimento, experiência, tanto acadêmica quanto de aplicação do nosso conhecimento de IA na área, né, de gestão comercial, né? Eu fiz graduação, mestrado, doutorado em ciência da computação. A ênfase era sistemas de computação de alto desempenho para análise de grande volume de dados. Pós-doutorado, eu ingressei na universidade como professor, pesquisador, e criamos uma empresa que foi incubada, acelerada dentro da própria universidade, com foco muito na parte de análise de dados, né? Ah, Ao longo dos anos, né, nós criamos aí, vamos falar assim, por necessidade do mercado, o GoVendas, que aí foi uma solução, um produto especializado na área comercial. E aí estamos usando IA, Big Data, para fazer um planejamento de vendas proativo, eficiente, eficaz para aumentar a produtividade dos vendedores, né? Então, estamos usando todo o conhecimento acadêmico, só que agora aplicado com muita propriedade e prática, né? A necessidade vamos falar assim, do segmento de clientes que tem um modelo de vendas, a gente vai falar muito sobre isso, recorrente, ou modelo de venda repetida, tipo distribuidor atacadista, indústrias, manufatura, área de serviço e varejo, tá? Então, nós estamos aplicando essa tecnologia nesses segmentos. E é um prazer estar aqui com vocês. Ótimo, ótimo. É interessante, né, Wagner, porque esse últimos tempos, né, teve um boom gigantesco da inteligência artificial, né, e em diversas áreas, tanto em geração de imagem, de texto, até de voz, né, e é interessante a gente trazer como a gente aplica isso no mercado de forma tangível, né? Na gestão comercial. E nos conta um pouquinho desse processo, né? Como funciona assim? Mas vamos lá, acho que se for contar um pouquinho da história, a gente vai olhar assim, esse boom que está acontecendo agora é um movimento que foi criado nos últimos 55, 60 anos. Então, não foi do dia para a noite que essa tecnologia emergiu do nada, né? Se a gente olhar a história, na década de 40 e 50, nós já tínhamos implementações de redes neurais apropriadas para fazer, por exemplo, diagnóstico e análise clínica em pacientes com problemas psicológicos. Eu te falo assim, ou seja, em problemas que precisavam de uma interação e eles estavam substituindo o ser humano, um especialista de um analista, por um robô, por um software que conseguia, naquela época, década de 55, 60, já fazer diagnósticos. Olha só, 55, 60. Por que demorou tanto tempo para explodir, né? Esse boom da IA que nós estamos fazendo, então, estamos vendo agora? Por dois fatores primordiais que nós não tínhamos antes. Quando a gente fala de transformação digital, a gente tem que sempre pensar que uma tecnologia sozinha, por mais que ela esteja madura, ela às vezes não consegue fazer uma disrupção em escala, ela precisa de um ecossistema em volta. E foi o que aconteceu com a inteligência artificial. Ela precisa de grande volume de dados disponível em larga escala e precisa de alto poder computacional. Então, com o advento aí do Big Data e também das GPUs, né, que são as unidades de processamento ali de alto paralelismo, que a gente surgiu principalmente por demanda lá dos videogamers, né? Então, os gamers aí devem entender bem da capacidade de processamento necessária para poder, enfim, se divertir num bom jogo que demanda muita interação. E aí essas placas de vídeos com processadores de baixa frequência, mas que eu consigo ter alto processamento paralelo, ao invés de ter um núcleo, eu tenho 50, 2.000, 50.000, 100.000 núcleos hoje numa mesma máquina, tornou possível esse advento da IA aplicada em N áreas existentes. Não só na parte comercial, como se citou, Gabriel, mas principalmente a gente vê isso hoje espalhado em todas as áreas, áreas da saúde, do transporte, né, segurança e assim por diante, né? Mas o pilar de base, né, foi realmente nós temos aí são duas tecnologias que proporcionaram, né,
o grande volume de dados e a grande capacidade de processamento. Aí tornou isso viável, seja que esses modelos computacionais, os modelos matemáticos de base, há décadas já estão ali bem maduros e foram evoluídos, obviamente, com a capacidade de novas experimentações. E agora está, vamos falar assim, user-friendly, está embutido dentro das nossas aplicações do dia a dia, né? Revolucionando e transformando diversos negócios, né? E espero falar um pouco mais aí, a gente vai discutir como isso tem mudado o É, comercial, né? eu fico curioso, né? Ah, Partindo dessa origem, particularmente, porque já vou falar muito, existia muito antes, todas as tecnologias que agregam a IA, né, e as diversas formas, mas parece que só nesse começo de ano, que agora, né, teve esse, o pessoal começou a falar disso, né? Eu fico me perguntando sim. por que será, assim, começou esse boom com o ChatGPT, com Midjourney, né? Perfeito, perfeito. Assim, e se olhar, né, que, por exemplo, com o Chat GPT, a tecnologia de base que é usada no Chat GPT chama-se Large Language Models, né, LLMs. Essas tecnologias já estavam sendo trabalhadas há muito tempo, Uhum. desenvolvidas, aprimoradas. Só que do ano passado para cá, houve esse boom, porque assim, eles fizeram um treinamento com um grande volume de dados e disponibilizaram isso a partir de uma, vamos falar assim, de uma interface muito simples, que é natural e que qualquer pessoa consegue interagir. Então, se a gente for pensar assim, o que comoditizou esse acesso à IA é a interface simples de entrada e saída. Hoje, qualquer gestor de negócio, né, ele pode, sem conhecer de programação, criar um modelo de interação com o motor de inteligência artificial e extrair informações que ele precisaria de analistas, fazer um projeto, sabe, complexo de P&D ali para poder fazer isso acontecer. Que não é o caso agora, né? Então, essa comoditização, o acesso que a OpenAI proporcionou à base de dados treinada pelos seus algoritmos de LLMs, os algoritmos da IA generativa, que se chama, né, na aplicação final, proporcionou com que isso, essa interface comoditizada, disseminasse em todos os lugares. Hoje, a minha filha de 11 anos chega lá e fala, escreve uma música para mim com esse tema. Ela se surpreende, como assim? Então, assim, isso comoditizou e está sendo embutido dentro de N outros aplicativos, inclusive de criação de imagens, como você citou, que existem dezenas de software que nem eu, minha habilidade de design é zero, mas Uhum. se eu aprender agora a fazer uma boa engenharia de prompt, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, se eu conseguir perguntar adequadamente aquilo que está na minha cabeça, numa linguagem natural, da forma com que eu escrevo, que eu falo, para o meu prompt, né, de comando, a linha de comando aqui, simplesmente da IA, ela consegue atender esse comando e trazer informações relevantes para a gente. Então, eu diria dessa forma, o boom foi proporcionado pela simplicidade em que essa tecnologia foi disponibilizada para acesso comum em larga escala no mundo todo, né? A entrada e saída é muito simples. Eu pergunto e ela me responde. É muito simples mesmo. Acho que é o processo de toda a tecnologia, né? Começa complicado e tem todo esse trabalho para simplificar a interface para democratizar, né? Porque se fica na Isso, mão de poucos, tira o propósito, né, da ferramenta, no é, caso, né? exato. E no caso da IA generativa, disponibilizada aí pela uma das implementações que foi o ChatGPT, é, é, é que a linguagem, a forma de interação, ela usa uma técnica chamada NLP, linguagem de processamento natural, em que se prevê que a interação ocorra através de uma interface de uma linguagem natural humana. Então, você Uhum. comoditizou. É como se fosse o seguinte: eu quero trabalhar no Target. O Target tem uma tela, tem serviços, eu tenho que fazer né, eu tenho que conhecer minimamente a ferramenta para poder conseguir interagir com ela. Tal como no Govendas ou qualquer. Se eu precisar aprender a usar o Word ou o Excel, também vou ter que aprender minimamente a usar as ferramentas desses aplicativos. O que é a grande vantagem do OpenAI, no caso, na ChatGPT e outras semelhantes, né? Bard e outros estão nascendo, é que agora tira esse requisito de um especialista que precisa conhecer
a solução, eu tenho que ser treinado com a solução, e entra o especialista do domínio do problema. Então, Uhum. eu preciso saber perguntar sobre o que? O seu problema. E a máquina entende a sua dúvida, a sua questão, e te responde apropriadamente, com muita qualidade, mais do que você estivesse perguntando, por exemplo, consultores. Gabriel é especialista em marketing. Então, eu vou fazer perguntas para ele e analisar as respostas, entender e interagir. Só que agora eu Uhum. tiro o Gabriel e põe o chat GPT com a base de conhecimento de milhares de especialistas em marketing do mundo todo. E aí você tem um super consultor, analista à sua disposição, que eu consigo perguntar com a minha simplicidade, com a minha forma simples de interagir, forma natural de interagir. Só que agora eu tenho um ultra mega especialista que me responde com a qualidade que eu nunca imaginaria, né? Isso Acho que essa é, interface é formidável. isso é tão promissor quanto assustador, né? Por isso que começa a vir essas discussões éticas da utilidade da IA, né? Que vão substituir os É. cargos, os empregos. Mas, no geral, a gente tem que se adaptar, né? Foi assim com todas as outras disrupções tecnológicas que nós tivemos no mundo, né? Se você pegar da Revolução Industrial para cá, a gente tem passado por ondas, né? E a IA generativa está abrindo tantas possibilidades de aplicação que está sim sendo considerada como a base, né, de pilar para uma quarta revolução industrial, né? Então, sim, e aí é o que a gente tem que se preparar para isso. Da mesma forma que muitos empregos deixaram de existir, novos surgirão, né? Eu estava lendo um relatório da Forbes falando que em torno de 80% dos empregos que surgirão nas 500 maiores empresas americanas até 2030 nem existem. Nós estamos em 2023, estamos falando de 7 anos, 7 para 8 anos da data do relatório. Então, assim, Uhum. é algo que realmente está proporcionando uma mudança que eu não preciso de um escritor de texto, eu preciso de saber alguém que entende de várias áreas e consiga fornecer os inputs necessários para a máquina escrever o melhor texto. Então, então são skills diferentes, né? É claro que vai suprimir aí a, é, vamos falar assim, a posição de trabalho de algumas pessoas que são estritamente técnicas, pontualmente. E o que me chama a atenção, Gabriel, é o seguinte: se a gente analisar a Revolução Industrial que aconteceu anteriormente, ela veio a informatização, a tecnologia veio para suprir a necessidade de mão de obra não qualificada, braçal. E agora nós temos uma tecnologia tão disruptiva que está fazendo o contrário. Você está pegando muitos dos cargos, muitas das funções de especialistas com alta qualificação, um advogado, um publicitário, um jornalista, enfim, uh, e trazendo com um nível de serviço que pode até substituí-los para algumas funções mais operacionais. Não que eles não deixaram de existir, mas muitas das funções operacionais serão suprimidas e aumentará a produtividade. Talvez uma pessoa vai fazer o trabalho de três, quatro. Então, dois, três vão ter que sair ali para dar vaga, porque aumentei a produtividade, não necessariamente que foram 100% substituídos. E é uma perspectiva diferente. É uma tecnologia que vai agora ocupar espaço de pessoas qualificadas que fazem trabalhos operacionais. Uma disrupção mesmo, realmente. E a gente nem tem a magnitude, né? Nem ideia de quanto, onde a gente vai chegar, digamos assim, é só especulação agora. Mas é porque realmente veio para ser uma revolução, É. exatamente. E começa agora, né? É uma corrida para aplicar essas tecnologias nos negócios, né? E você tá nessa corrida, não tá? Estamos lá, né? Estamos assim, tentando ocupar o nosso espaço dentro desse ecossistema, né? E é interessante Uhum. porque quando a gente fala da IA, e todo mundo fala assim, é quase a IA generativa, está entrando como fosse antigamente o que a gente chamava de bombril, não existia esponja de aço, né? Existia aqui bombril. Por quê? A IA generativa é uma das tecnologias de inteligência artificial, né? Que é muito centrada na parte de programação de linguagem natural. E aí, ela proporciona, ela indexa, né, é, textos de diversos idiomas, o que ela não indexou e trabalhou, ela traduz, e consegue responder perguntas de uma maneira, assim, espetacular no sentido da profundidade, qualidade e criatividade.
Mas as IAs generativas estão sendo exploradas em infinidade de aplicações que serão possíveis, tanto na parte de, como você falou bem, escrita, voz, imagens, vídeos, etc. Só que existe uma série de outros problemas dentro do ecossistema de IA que a generativa ela não foi feita para resolver, principalmente que demanda muitos cálculos matemáticos. É o contrário. Então, assim, é como se fosse pensar, né? Você tem aqui a parte de IAs para roteirização, tipo, usadas no Waze. Você tem IAs aplicadas para um sentido de fazer análises combinatórias de probabilidades complexas, baseados no input dos eventos que aconteceu, por exemplo, da interação entre um cliente e o seu fornecedor dentro de um CRM. Então, é, esses tipos de problemas de analisar frequência com que um evento acontece, fazer um cálculo matemático complexo e tentar isolar ali uma tendência de comportamento, as IAs generativas não foram preparadas para isso, elas não foram feitas para isso, né? Mas e é o espaço que nós estamos ocupando, que é o quê? Analisar o histórico do comportamento de interação de um cliente com o seu fornecedor, por exemplo, um distribuidor, um atacadista, uma indústria, né, um pet shop, né, que tem uma venda recorrente, todo mês eu tenho que ir lá levar o totó ali para tomar dar tosar, dar um banho, enfim, um cachorrinho, né? E aí você tem uma recorrência. A gente entende hoje o comportamento de compra recorrente, modela isso matematicamente e faz uma predição agora do melhor modelo de atendimento desse cliente, de forma com que você retenha o cliente, fazendo follow-ups regulares, cadenciados, priorizados de acordo com o potencial do cliente. Então, assim, isso foi o que nós do governo nos especializamos a fazer, né? Como Uhum. entender o passado de relacionamento do cliente com o fornecedor e criar uma agenda. Quais são os clientes clientes certos, que estão na hora certa para o meu vendedor entrar em contato, ele vai ter uma maior chance de vender. Esse é o valor que a gente entrega via GoVendas. Onde é que a IA generativa entra aqui para complementar? É o que falar com esse cliente. Aí a gente vai Uhum. pegar agora especializações, vai ver, é uma loja de material de construção. Em tal, e aí você tem que dar contexto, é o que eu vou falar para você, acho que onde é que a IA generativa de propósito geral, ela vai ser especializada, a guerra, vamos falar assim, a ouro está dentro desse nicho, dentro do mercado corporativo B2B, que é a especialização das IAs generativas genéricas para um contexto agora especialista dentro do negócio de uma indústria, uma Bombril, uma Danone, uma Nestlé, porque aí eu preciso fazer com que a IA generativa ela entenda a descrição dos produtos, as características da minha linguagem, da minha comunicação que eu estou dando, que eu uso internamente, para que a generativa ela possa escrever frases usando a minha terminologia interna. Porque isso não está Uhum. na internet. O que a generativa faz é escrever, a partir de uma combinação de palavras, estatisticamente comprovadas que ela uma complementa a outra, mas eu não vou falar de produtos específicos do meu portfólio, porque isso ela não vai ser tão boa para isso, porque ela não foi treinada com a base de dados da Nestlé, de todo o histórico de comportamento e interação. O que está sendo feito, e que a gente já está fazendo em alguns projetos particulares, é usar o GoVendas para fazer o planejamento de venda, falar quais são os 20, 30 melhores clientes para serem contactados no dia, e para cada cliente, agora a gente pretende conectar ou com a API de uma IA generativa genérica, como a ChatGPT, Bard, etc., para facilitar a interação do vendedor a, com o fornecedor. Só que a gente está fazendo isso Uhum. agora de forma automatizada, né? Então já Uhum. começa a entrar um próximo pulo do gato, que é assim, como é que a gente... Se eu sei qual é o cliente certo, que está na hora certa de ser contactado hoje, fica faltando o seguinte, qual é a melhor mensagem para mandar para ele? Se é uma mensagem para eu falar ou enviar, por que não envia direto via WhatsApp? Então, acho que o próximo ponto começa a nascer aí a cereja, né, a semente daquele vendedor assistente digital, né, bem peculiar. É o que a gente está trabalhando agora com a demanda de alguns clientes nessa linha. Então, sintetizando, é isso. O governo faz o planejamento de venda, priorizando os clientes, o melhor cliente a ser contactado no dia, em função do potencial de compra.
E a IA generativa ela pode ser formidável de forma complementar para ajudar na interação, na melhor comunicação com aquele cliente. É muito interessante, né? E você está trabalhando também, né, com... Só um minutinho. Mas você está trabalhando quanto tempo com IA nesse processo de venda? Já tem uns 5 anos, nós estamos assim já trabalhando dentro desse segmento, né? A gente começou com um problema, foi interessante, né? Que a gente gerava base de dados de leads, extraindo de alguns portais, tal, para o mercado final. Só que a gente viu que às vezes a prospecção não funcionava, não em função de qualidade dos dados, já entregava dados com ótima qualidade. Mas quando colocava na mão de um vendedor que tem que bater meta, vendendo na base de clientes, que é o vendedor da manufatura, né? Uma indústria tem que passar na sua carteira de clientes todo mês e vender. Um distribuidor, um atacadista, algum serviço de varejo, enfim. Ah, e aí a gente percebeu que quando nós perguntamos, cara, por que você não está convertendo bem esses leads bem qualificados aqui? Ah, vai. É porque eu não consigo colocar esses leads de forma priorizada dentro do meu plano de atendimento no dia. Isso foi há 5 anos atrás. A gente entendeu que foi, poxa, mas como é que você planeja para quem você vai ligar no dia? Quem você vai contactar no dia? De forma empírica, baseado nas minhas anotações, quem comprou, não comprou no mês, tal. E a gente viu que tinha um monte de variáveis relacionadas, né? O cliente multi-médio, que compra mais frequentemente, que tem limite de crédito, que está adimplente, que está naquela semana, ele compra sempre na semana 3 do mês, na quarta, quinta ou sexta, etc. Então, assim, nós temos um monte de variáveis que, em termos de comportamento de compra, que são necessárias serem analisadas para definir um bom planejamento de venda, para definir qual dia ligar, qual semana ligar, com que frequência ligar. E aí a gente viu um baita de um problema, ninguém estava resolvendo, e ninguém, por enquanto, ainda não tem a solução tão efetiva como a nossa no mercado, e nos especializamos. É um problema altamente complexo, mas hoje estamos aí oferecendo isso diretamente através do Govendas e até plugando o Govendas como plataforma em outras soluções para gerar essa agenda inteligente diariamente, para que o vendedor possa ter um guia, um norte, o que fazer, né? Qual cliente contactar com maior probabilidade, com maior chance de positivar, com maior chance de vender. Né? Então, tem 5 anos nós estamos nesse desafio, tentando realmente domar esse contexto, né? Esse desafio de porque nós tivemos que entrar muito, Gabriel, que é uma particularidade quando fala de IA, o problema. Nós nos especializamos no problema de venda recorrente, processos de venda repetidas, recorrente, que eu tenho que passar na minha carteira de cliente todo mês e tirar pedidos, senão eu não bato a minha meta. Então, nós entendemos muito a fundo, a ponto que hoje muitos donos, proprietários nos chamam para dar uma consultoria, fazer parte ali de uma discussão com os diretores para ajudar no planejamento comercial deles, de forma geral. A gente conhece muito, só que nós automatizamos a solução com IA para tentar realmente tornar a operação comercial mais produtiva e efetiva, né? Transformar uma máquina de Especificamente. vendas mesmo, né? Exatamente. Bem legal, bem legal. E questão de entrando um pouquinho mais em BI, né? Como a AI e o BI podem ser integrados na gestão comercial mais eficiente? Como você diria que a análise de dados entra nesse contexto? Análise de dados, você está falando da AI generativa, as APIs da vida, não É entendi. o processo que nem de integração, né? Parece que a AI ela sempre está começando a integrar com várias ferramentas, né? Ah, tá. Como Sim. é a sua visão assim, do BI atualmente no futuro? Tá, assim, tem duas questões, né? Assim, hoje o ecossistema, ele já está altamente, assim, ninguém está resolvendo um problema de forma genérica completa. Então, você Uhum. tem um conjunto de plataformas, soluções que se complementam para poder atender a necessidade do usuário final, né? Acho que resolver tudo se torna quase que inviável e complexo e não dá o tempo devido, não tem um time, não dá
porque e tem muitos concorrentes no mercado, então você tenta resolver tudo, acaba não resolvendo nada. E aí entra, sim, dentro do ecossistema geral de solução, a necessidade de usar, né, as integrações de forma complementares, onde, por exemplo, hoje nós estamos usando o GoVendas, estamos fazendo integração com algumas outras plataformas de CRM que querem usufruir da inteligência do GoVendas dentro das suas soluções. E é o mesmo que vai acontecer, né, com as plataformas de BI e outras plataformas de solução final, para poder proporcionar, por exemplo, que a gente gostaria até depois, quem sabe a gente fala um pouquinho sobre isso, né, assim, olhando que está tendo uma tendência, né, de como é que eu trago a IA generativa para dentro das soluções de inteligência de negócio, né? Acho que e está indo num caminho de zero ETL, que a gente chama, né? Que é o seguinte: eu pergunto e gero o gráfico, a visão que eu quero, mas eu não tive que processar nada. Então, a máquina entende, processa e me responde, já gera o gráfico, e é o que está acontecendo nessa tendência, né? Então, acho que a complementariedade dessas soluções é fundamental, e esse ecossistema, ele não sobrevive sozinho, é o que nós estamos buscando. Nós estamos fazendo integrações com as APIs de plataformas de WhatsApp, outras plataformas de CRM, estamos Acho entrando que aí com parceria. é até uma tendência, né? Para facilitar cada vez mais a interação com as pessoas, eu acho que o que mais se resume nisso hoje em dia é mais um chat, né? O próprio Gartner, eu acho que no começo desse ano ou final do ano passado, estava falando sobre isso para o BI, que o BI está caminhando para uma, acho que a quarta onda que eles falam, terceira, que ele vai, além de ser passivo, ele vai ser ativo, você vai meio que conversar com o seu BI, ele vai extrair as insights para você, né? Eu acho que esse é o processo de toda a tecnologia para simplificar, né? Com O certeza. uso dela, ser mais, cada vez mais ativa, isso tanto no processo de comercial também, né? Você falou Com que certeza. usando cada vez mais WhatsApp, chats, né? É isso aí. E o grande desafio para as tecnologias, né, assim, possibilitar essas integrações, entram exatamente naquilo que você está colocando, que é essa interface natural de interação. Então, assim, deixar eu perguntar da forma com que eu converso e você responder aquilo que eu desejo. Então, ao invés de pedir um especialista, de um analista de BI, criar uma visão, uma ETL, colocar e gerar os relatórios, mudar os gráficos, o indicador. Não, 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 muda, inverte o eixo X com Y. Eu quero que você plote um gráfico tal, Y. Então, assim, eu vou falando, o sistema entende e executa o comando. Acho que esse é o caminho para comoditizar, inclusive, a outras tecnologias como o BI, né? Para que as pessoas que não têm conhecimento técnico possam utilizá-lo na sua completude. Eu vejo que isso é a grande tendência, o grande caminho, eu acho, da evolução de todas as tecnologias que nós estamos trabalhando agora, vivendo nesse momento, né? É, o que eu vejo, assim, e olhando para o comercial, se a gente for pensar bem, né? A gente tem três grandes etapas, né? De qualquer área comercial, né? Você vai trabalhar no planejamento, execução e acompanhamento. Não tem como, né? E esse planejamento, ele visa dar uma diretriz para o vendedor de quais clientes, né, priorizar diante daquilo que vai dar maior chance, maior potencial de conversão. Vamos falar Uhum, assim, chance de conversão. O que nós estamos aprendendo é que, por mais que as tecnologias estejam disponíveis, o nosso desafio, ou então a grande oportunidade, é o caminho que nós estamos seguindo, é a especialização dessa tecnologia para os problemas reais do mercado. Então, assim, o que eu vejo? Quando fala de planejamento, toda vez que a gente fala com o gestor, ele entende. A capacidade de operacionalizar aquilo na prática, indo para o nível tático e para o operacional, é que mora o problema. Então, as uhum. nossas tecnologias comuns, os BIs, Sectart é uma plataforma muito simples de ser trabalhada, usada, e o que a gente almeja dentro do Govendas é a gente parametriza as regras do gestor de acordo com sua inteligência comercial hoje. Amanhã a gente gera uma agenda priorizando os melhores clientes segundo a inteligência comercial dele. Deixa eu dar um exemplo concreto. Eu gostaria Uhum. que a minha equipe ligasse só para os clientes, sei lá, do Espírito Santo,
somente na quinta e sexta da primeira e terceira semana, priorizando aqueles clientes que têm ramo de atividade XYZ, curva A, curva B, adimplentes com crédito, enfim, eu estou colocando aquilo e que não compraram esse produto desse fone QCY. Pronto, ok, porque está em ruptura desse produto. Isso é minha inteligência comercial. Eu estou lá no estoque, eu tenho esse produto disponível. Eu sei que aqueles clientes compram, porque eles têm aderência, já compraram historicamente, eu vejo isso lá no BI. Agora é o seguinte, olha a minha carteira e cria uma segmentação inteligente. Olha para a minha carteira de clientes, encontra clientes com perfis semelhantes que não compraram e tem potencial de comprar. Está ali. Aí você entrega. Uma coisa é fazer uma série de relatórios, explicar isso para os vendedores, e como há muitas variáveis de segmentação, que é o que, vamos falar assim, é o que conduz o trabalho de qualquer área comercial, é a segmentação da carteira de cliente para eu gastar menos esforço e gerar mais resultado. Quando essa estratégia chega até na operação que é o vendedor, ela se perde. Então, o que a gente está vendo no governo? A gente está vendo o seguinte: você define a sua inteligência, os parâmetros, as regras comerciais, hoje, da tua inteligência comercial, amanhã está todo mundo com uma agenda, uma lista de clientes. O input-output nosso hoje, dentro do governo, é isso. Insere as regras da tua inteligência comercial e no outro dia tem uma lista de clientes que tem o melhor perfil aderente para a tua equipe entrar em contato, para comprar seus produtos, de acordo com a tua inteligência comercial. Então, se eu faço isso hoje, amanhã está todo mundo com a agenda priorizada, com melhor, de forma mais aderente àquilo que você gostaria. E aí você reduz muito um gap entre a tua estratégia comercial e a operação comercial. O Uhum. resultado vem de quem executa. Tudo bem, mas se eu não dou um planejamento para quem executa, a execução ela sai torta. E para eu tentar guiar a execução, é muito esforço, é muito trabalho. E aí, onde nós resolvemos isso com governos. Encurta esse gap. Você define a sua regra, amanhã tem uma agenda de todo mundo. E aí entra a terceira fase que eu falei, o acompanhamento. Planejar, executar e acompanhar. O acompanhamento, a gente viu que também tem dificuldades, né, de ser feito de forma apropriada, por mais indicadores, às vezes, ali, e aí precisa de achar, vasculhar nos dados o 80-20, onde o cliente está perdendo dinheiro, Uhum. né? E aí nós trabalhamos na escrita de um supervisor digital, que a gente vai encontrar, por exemplo, os clientes que estão caindo, estão com queda, estão com tendência de queda de faturamento. Até um algoritmo nós estamos colocando no ar agora, uma tendência de queda. Não, assim, não é significativo. Em 3 meses ele vai estar com isso aqui. Ou seja, antes que aconteça, se a gente Já mandou consegue abrir, alerta. já manda um alerta. Para quê? Aí ele Uhum. olha e consiga gerar um plano para reagir. Aí eu gero um plano hoje, amanhã eu já tenho uma agenda. O que é uma agenda? Uma lista de clientes que eu tenho que entrar em contato, 20, 30 clientes que eu tenho que ligar, visitar, sei lá, que eu vou conseguir reverter aquela queda. É um exemplo, né? Então, planejar, que é pegar a tua inteligência comercial e traduzir isso num plano de ação. O plano de ação tem que executar. O que é o plano de ação? Uma lista de clientes que estão priorizadas para eu entrar em contato hoje. E a terceira etapa é acompanhamento. E esse acompanhamento tem que ser cada vez mais automatizado, né? Que é uma outra possibilidade bastante interessante aí, para fazer isso em conjunto com o BI, né? Que além do alerta, o BI te dá o porquê, né? Um monte de informações, indicadores, mostrando, exibindo ali o quão estratégico é aquele cliente no teu faturamento. Aproveitando, Wagner, pessoal, temos a parte de Q&A, de perguntas e respostas aqui na plataforma. Qualquer pessoa pode ir e perguntar aqui diretamente para a gente. O Guilherme pergunta para a gente: como justificar para pessoas não técnicas o investimento em algo não tão técnico como IA? Ótima pergunta, Guilherme, que é interessante isso. Como nós temos feito hoje? Trazendo a tecnologia para dentro do cotidiano da experiência de uso, de trabalho do gestor. Hoje, por exemplo, falando do governo que tem mais propriedade, a gente pergunta como é que você faz hoje o planejamento de atendimento da sua carteira? Como é que você faz a gestão do atendimento da sua carteira de clientes? Como é que você orienta os seus vendedores para quem ligar, quando e com que frequência, com que prioridade, que mix de produto oferecer? Isso faz parte do cotidiano da sua equipe.
Sim ou não? E ela, sim. Como você faz? Aí eu, não, não faço. Não, mas fazem. Quando a gente está conversando aqui, sua equipe está ligando, está visitando, estão priorizando. Né? Como é que eles tomam essa decisão? Uai, de forma empírica. Eles priorizam os clientes que eles sabem, lembram, o que mais compram, o que não compram no mês. Então, a forma empírica. Entendi. Você acha quantos os clientes que deixam de ser atendidos, priorizados adequadamente pelo fato de ser empírico essa decisão? Ou seja, você tem custo do produto que está estocado, você tem custo com a equipe, você tem custo com tecnologia, você tem custo da empresa, você tem todos os custos. Só que agora a produtividade da tua equipe está sendo comprometida porque ela age, essa última milha, na hora de executar a ação comercial de forma empírica. Quanto você acha que você está perdendo hoje? Aí entra um questionamento e fala assim, quantos clientes estão deixando de comprar todo mês, regularmente, cliente compra mês sim e não. Você vai extraindo indicadores da dor real atual do cliente. Entendi. Entendi o problema. O problema é, eu não consigo guiar a execução da minha equipe. Por mais que eu pense, eu sei que eu gostaria de fazer, eu não consigo guiar a execução deles para ter um atendimento orientado às prioridades do meu negócio. E eu sei quanto eu estou perdendo. Aí a gente entra, cara, como é que você vai resolver isso? Ou você vai colocar mais analista fazendo isso na mão, ou uma tecnologia que automatiza. Então, eu, em todas as áreas, Guilherme, a, no caso, eu estou falando da minha experiência com o GoVendas, que é uma IA aplicada à gestão do atendimento da carteira de clientes, né? Para a gente priorizar. A gente faz em torno de 100 mil análises por vendedor todo dia, mas ao invés de estar falando da parte, para gerar uma agenda. Só que eu pode ver que eu não falei nada de questões técnicas, eu só falei o seguinte: como é que é a realidade do dia a dia do vendedor dele, quanto ele está perdendo e qual o impacto que tem no resultado dele. Falei isso. E ele falou, pô, já entendi. Agora eu quero saber uma coisa, como é que eu resolvo? Aí nós vamos lá para a solução. Plano A, você vai ter um monte de tecnologia e pessoas tentando fazer um planejamento todo dia para guiar a execução da sua equipe. Plano B, você tem o governance. Né? Você tem solução um, solução 2. Solução um você vai fazer manual, a solução 2 você tem o governo. Automatiza tudo isso, te entrega uma agenda automatizada todos os dias. Eu acho que é isso. Enquanto a gente não conseguir trazer a tecnologia para dentro do cotidiano de trabalho do gestor, do usuário, no dia a dia dele, aí sim fica difícil a aceitação, o uso, né? E Eu acho na que é por sua aí. opinião, Wagner, é comum, né, você com a experiência de mercado, encontrar essas empresas que lidam tanto com dados, que precisam tanto de tecnologia, não ter essa cultura de transformação digital, de implementar as tecnologias novas, né? Você Boa. acha que é muito comum? É o que mais tem. É o que mais E tem? é o que mais tem. É difícil. Por quê? Mas é um processo cultural. A questão toda é, por exemplo, mesmo fazendo questões como essa, alguns gestores falam assim: ah, não, mas deixa lá, se eu já estou aqui crescendo X% até hoje da forma que eu sou, eu vou continuar assim por algum tempo. Aí entra a questão de maturidade do time de gestão. Não tem como isso, né? Então, aquele conceito, né? Enquanto a água não bater no queixo ali, né? Então, vai indo, mas quando chegar, vai ter que ficar na ponta do pé e tentar se refazer. O desafio da transformação digital, que na minha experiência geral, é o seguinte: é que ela demanda dos gestores decisões difíceis, que às vezes colocam em xeque até o seguinte, a necessidade de matar o próprio negócio para criar um novo negócio em cima dele ou paralelo. Por quê? Uhum. Porque o modelo de negócio às vezes precisa ser reinventado em algumas situações tecnológicas. Se for pensar, por exemplo, na área de mobilidade urbana, na área de financeira, por exemplo, você vê os bancos, é, apesar da sua musculatura financeira, eles estão correndo ali para poder acompanhar as fintechs, tipo a Nubank, né, que já nasceu 100% digital e não tinha um legado, então ela tinha mais velocidade, mas menos musculatura financeira, obviamente, que um banco Itaú da vida, etc. Mas esses bancos, eles estão indo numa linha, eu tenho que matar um monte de agência, eu tenho que fazer não sei o que, etc. Meu custo operacional é muito alto, eu tenho que fazer mais com menos. Eu não nasci assim. E aí eu acho, Gabriel, que não é natural, mas um processo de mudança de modelo de negócio do mercado vai fazer com que os donos, gestores, diretores saiam, não vou falar da zona de conforto, mas é que eles têm que se mexer para uma questão não só de sobreviver, mas de crescer, em alguns casos até sobreviver.
né? Uhum, Porque, assim, porque é inevitável, tem que ser mais produtivo. Não dá para sustentar o custo operacional da forma que é hoje, com tantas áreas do comercial sendo automatizadas, né? Então, eu vou criar uma área de marketing na tua área. Poxa, tanto de news, e-books, blogs, vídeos, imagens e outros que podem ser criados a partir de uma IA generativa, né, uma inteligência uhum. artificial, com custo muito baixo. E aí eu tenho um técnico ali, a produtividade do cara ele fazia um, agora está fazendo 5 vezes mais. Ou seja, não eliminei, mas ele estava em 5 vezes mais. Então, inclusive, hoje de manhã eu estava com alguns clientes e a gente estava discutindo exatamente isso. Dois clientes grandes da nossa carteira. O que, que eles pediram para a gente fazer? Criar segmentações inteligentes em cima dos algoritmos que a gente tem de é, mix em cima de mix de produto. Eu quero saber quais clientes mais compram determinados itens e produto que eu tenho boa margem, deixaram de comprar dentro da frequência, cada SKU dentro da frequência esperada. E para esses clientes eu quero fazer campanhas digitais e mandar para o meu cliente final. E o cliente final respondendo, aí sim você passa para o meu vendedor. Então a gente queria fazer teste AB. Olha só, a gente está começando a trabalhar aqui numa escala de crescimento do negócio que quem tiver fora dessa, o concorrente deles que estiver fora dessa, não estiver usando o GoVendas, integrados com campanhas digitais, que aí no WhatsApp, Uhum. o GoVendas é para segmentar de forma inteligente a carteira de clientes e achar o cliente certo na hora certa. O WhatsApp é para a gente mandar essa comunicação de forma automatizada. É o E aí meio, você né? tem muito mais agilidade e produtividade. E aí eu acredito, né, vai ser um processo natural, aí sim é natural da evolução do mercado, né, que muitos vão se mexer, vão procurar buscar uma solução de BI para entender bem os números. Eu vou precisar de uma solução para me ajudar ali no meu planejamento de vendas. É, eu vou procurar outras soluções que integradas entregam um ótimo serviço para o meu crescimento, reduzir meu custo e me aumentar a produtividade. Acho que é essa a tendência, né? Não é tão natural, porque a maturidade ela vem a partir de uma experiência pessoal, né? Que eu vou fazer por uma visão, vou fazer pela dor, né? Pelo amor ou pela dor, não tem jeito. São muitos processos culturais de décadas, às vezes, né? Sistemas antigos que se gastaram milhares, milhões para implementar e fazer essa mudança realmente tem esse pendimento, né? Cultural, técnico. Talvez você tocou num ponto interessante agora, sabe o que é também? Por exemplo, se for fazer um projeto, às vezes complexo de IA e tudo mais, no método tradicional, às vezes o cara vai ter que gastar ali 200, 300, 500 mil e para um algo ainda que eu vou ver como vai funcionar. À medida que a Uhum. gente vai comoditizando as tecnologias dentro de um modelo de entrega de valor mais self-service ou com menor risco, aí e os business cases, os casos de sucesso de negócio que estão ecoando na internet, nas revistas do dia a dia, na Exame, na Veja, no jornal, vai fazendo com que essa maturidade evolua e a decisão se torne menos crítica, porque o processo de aquisição agora é mais viável financeiramente alguém, um gestor desse, assumir o risco. Então, tem essa questão, né? Esbarra na maturidade, mas enquanto a tecnologia, né? Enquanto a tecnologia não passar dentro desse viés de maturidade também, para poder ser mais self-service, foi o que a IA generativa fez, né? Você vê assim, Uhum. bilhões de pessoas, mais de 1 bilhão de pessoas em pouquíssimo tempo acessando e de graça. Como assim? De graça. Depois vem um modelo de negócio, um freemium, vamos falar assim, né? Acho que é Sim. muito importante. É bem interessante. Bom, tem uma curiosidade minha, né, também, entender, na sua opinião, onde esse mercado está indo, né? Tanto a IA em si, quanto ela aplicada na gestão de gestão comercial. Se é um futuro distópico, porque todo equipe comercial perdendo emprego, ou é utópico, né? Como você vê esse futuro de médio a longo prazo, assim? Pô, assim, ó, perder emprego não. Acho que vai mudar muita coisa. Porque, como eu já disse, a, a IA ela vai trabalhar para aumentar a produtividade da equipe.
o caminho que nós estamos seguindo aqui é exatamente esse, né? De essa questão da automação das campanhas digitais, ou seja, o vendedor consegue atender 200 clientes, com Google Vendas em uma plataforma de WhatsApp, ele atende 500 clientes. Opa, então quer dizer que em vez de dois, eu posso ter um. Então a gente quer sem perder a produtividade. Então eu vejo que a automação de muitos processos comerciais que hoje dificilmente as pessoas, os vendedores mais disciplinados, mais constantes, eles sabem de fazer follow-up, eles têm muita dificuldade de executar porque realmente o dia a dia do comercial é um caos. Eu planejei fazer isso hoje. Pô, recebi 10 ligações, 3 mensagens no WhatsApp, o cara pedindo orçamento, proposta. Eu paro tudo que eu estou fazendo e vou ali atender essas demandas. Óbvio, eu faria isso. Uhum. Porque eu estou aqui com uma oportunidade concreta. A outra é uma possibilidade, vou ligar para ver. Então, o que eu vejo? Não tem problema, continuo fazendo assim. A IA tem que entender o que aconteceu hoje e replanejar seu dia de amanhã, todo dia, de uma maneira eficaz. Então, você não quer engessar. A gente quer maximizar a produtividade desses profissionais. Por isso que eu digo, já retornando até o link, fazendo um link da sua pergunta atual com a anterior, que a questão da maturidade ela vem a partir desses casos de sucesso onde uma empresa olha assim, poxa, mas como é que ele está vendendo tanto? Como é que ele está crescendo tanto? E aí, com a redução do custo operacional, tem mais margem para brigar, inclusive, com venda de commodity, que é uma realidade de distribuição em atacado, né? Então, dentro desse contexto, eu vejo que a tendência é essa, a automação cada vez mais simplificada para e integrada aos processos de trabalho do dia a dia da equipe comercial e dos gestores, para eles fazerem acompanhamento, para que isso se torne agora uma realidade comum, né? Eu acho assim, esse é o caminho, não tem como. O nosso desafio como target e vendas é comoditizar realmente cada vez mais, usando as IAs, né, disponíveis, o uso da nossa tecnologia na realidade do dia a dia desses usuários, de uma maneira que eles não tenham, né, esse esforço tremendo de é, atingir os seus objetivos de negócio, de tirar o valor que é necessário. Bem legal, bem legal. Então, é uma tendência, né? Resumidamente, a tecnologia veio aí para ser simplificada, a IA é um dos grandes pivôs para isso, né? Toda essa revolução que a gente está vendo na inteligência artificial é fruto dessa simplificação, né? Então, quando as pessoas começam a utilizar cada vez mais ferramenta, porque ela está sendo levada de uma forma mais simples, de uma forma mais objetiva, né? Tô sem seu áudio, Wagner. Ou eu estou sem meu áudio? Alô, alô? Opa, agora Sou sim. eu? Sou eu ou era você? Tá me ouvindo Não, bem? estou vendo bem, estou vendo. Ah, Ok. tá. O que você tá falando? Não, tava assim, acho que o nosso desafio como fornecedor de solução é exatamente linkar todo esse ecossistema para entregar valor para os nossos clientes da maneira mais simples dentro do cotidiano de trabalho deles, né? Acho que o grande desafio é esse, né? O que a IA generativa trouxe de diferencial é exatamente isso. Acho que comoditizou essa interface comoditizada de extrair valor. Aí simplifica. Eu não preciso ser especialista, eu não preciso ser técnico. Eu simplesmente pergunto e ele me responde com uma qualidade melhor do que muitos especialistas no mundo não conseguiriam. Então, acho que esse é o caminho, né, para poder fazer com que a tecnologia seja massificada dentro do cotidiano, é, do comercial e de outras áreas de negócio, né? E acho que tem uma interseção legal aí entre o que a gente faz olhando para essas três etapas, planejamento, execução e acompanhamento, né, do comercial. A gente está muito focado no planejamento e execução, e a gente vai Uhum. escrever alguns algoritmos para acompanhamento, não olhando na ideia de BI, mas a nossa pegada é tentar identificar aquilo que o gestor não pode deixar passar batido porque compromete o resultado. Então, ou seja, via notificação, a gente não vai nem fazer tela, é uma notificação falando, ó, esses clientes aqui deveriam ter comprado e não compraram. E aí
E está aqui o porquê. Aí é onde entra a complementaridade das tecnologias. O porquê pode estar dentro do BI, né? Que faz ali uma tomografia do perfil do cliente sobre diversos aspectos, para ele entender o porquê. Entendi. A gente não vai falar o porquê está dentro dos algoritmos. E acho que é essa combinação, né? Acho que vai fazer com que realmente essas tecnologias agreguem cada vez mais valor para a realidade dos clientes. Bem legal. Wagner, eu quero agradecer seu tempo, né? Tem muita coisa para falar de IA, né? Tem, assim, é um caminho vasto. Mas o tempo da live já está chegando no fim. Quer deixar um recadinho pro pessoal aqui? Eu gostaria só de me deixar, assim, colocar à disposição, né? A gente está muito, nós da GoVendas em geral, estamos aí muito focados nesse problema, né? A gestão do atendimento da carteira de clientes. Então, me coloco à disposição para tirar dúvidas, apoiar na implementação de algum projeto, né? Que deseja entregar um serviço de atendimento premium para sua carteira e com isso aumentar suas vendas. A gente acredita muito nisso. A venda é consequência de um bom atendimento, de um bom follow-up. E o que a gente faz realmente é realmente proporcionar isso, né? Então, nós temos já vários casos de sucesso de clientes de N segmentos, né? Material de construção, farma, alimentar, dentre outros, e nos colocamos à disposição, caso possamos contribuir, tanto em termos de tecnologia quanto de conhecimento, para poder fazer o ecossistema avançar, explorando o estado da arte da tecnologia, né? Muito Agradeço muito bom. aí pela oportunidade. A gente é que agradece. Pessoal, últimos minutos, eu vou passar uns recadinhos. Vocês ainda podem fazer suas perguntas para o Wagner, certo? É, Só compartilhando aqui a tela. Tá vendo a tela aí? Estou, Só um minuto. Mas qual apresentação? uma Deixa eu ver. apresentação. Ah, tá. Bom, pessoal, a gente finaliza as lives de hoje, né? Amanhã tem mais, só para mostrar um pouquinho a agenda da semana, né? Amanhã, dia 12, teremos já um talk exclusivo sobre a jornada do cliente com nossa equipe. Às 11 horas também temos algo bem especial, a gente trouxe o pessoal da Dinamarca, da Target Internacional, para falar um pouquinho da comparação entre o mercado global e América Latina, né? Às 14, a gente trouxe um cliente aqui especial nosso, a Uniagro, para contar um pouquinho da nossa história. A gente já tem um artigo falando um pouquinho da história deles no site, né? Mas eles vão mostrar um pouquinho mais sobre a história dele com o Target. Às vezes é até bom ter um comparativo de usabilidade é, com análise de dados, toda a trajetória deles, para ter um benchmark. E a gente finaliza amanhã com uma palavrinha para mostrar um pouquinho dos recursos do Target Enterprise, para quem tem o Target Lite, né? Ver um pouquinho da versão mais aprimorada do Target, né? Que a gente chama de Enterprise, né? Bom, aqui um QR Code para falar conosco, né? Você pode escanear diretamente. Lembrando que no final, no dia 15, a gente vai fazer um sorteio para quem participou mais das lives, né? Então, aproveita para escanear esse código, cadastrar sua participação, entrar em contato com a gente, certo? A Van também vai tacar no chat o link desse QR Code, certo? Vou dar um minutinho para vocês escanearem, rapidinho, só um minutinho. E por último, né, os nossos contatos aqui, se querem saber mais da gente, quer conversar diretamente, né, o contato do Wagner aqui, tá correto, né, Wagner? Tá assim, tá assim. E e-mail é wagner@golvendas.com, correto? Perfeito, é isso aí. Então, pessoal, agradecemos muito a participação. Lembrando que a semana inteira tem lives. Amanhã tem 4 lives especiais para vocês, né? A gente está fazendo cupons especiais, sorteios.
tudo para edificar nossos clientes, né? Em vez de a gente fazer sei lá, uma pequena ação no dia do cliente, que é dia 15, sexta-feira, a gente resolveu dedicar nosso tempo com conteúdo, com cupons, palestras, tudo para edificar nossos clientes, mostrar nosso agradecimento e apoio. Então, muito obrigado, pessoal, e até amanhã às 9 horas.